Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Esta se trata de uma pequena aula de introdução ao Laboratório para Ensino de Química, onde vamos falar um pouco a respeito da experimentação. Em primeiro lugar, todo futuro professor de Química e de ciência em geral deve saber que nós estamos muito aquém daquilo que necessitamos para ministrar aula na área de ciências de forma adequada. Como se pode ver nesse levantamento do INEP, a proporção de escolas que têm laboratório de ciências é muito baixo. Observe que é inferior àquelas que têm laboratório de informática ou acesso à internet, o que pode levar a uma substituição, como a gente vai ver no futuro, usando recursos de informática para se apresentar de alguma forma a experimentação. Além disso, uma escola afirmar que tem laboratório de ciências não significa que eles tenham equipamentos adequados. A nossa experiência mostra que, em muitos casos, mal passa de uma sala com algumas bancadas e cadeiras. A palavra experimentação, por exemplo, provém do latim e tem o sentido de tentar, realizar uma tentativa. É comum nós lermos que os gregos davam uma predileção ao pensamento abstrato, puro, filosófico, mas também é verdade que vários deles realizaram experimentos. Por exemplo, quando Aristóteles, em seu História Animalium, distingue baleias e golfinhos dos peixes, nós sabemos que esse tipo de trabalho só pôde ter sido levado a cabo a partir de dissecações anatômicas que ele realizou. E num período posterior, quando Alexandre espalha a cultura grega pelo mundo antigo, dando então a cultura helenística, o helenista, nós sabemos que a experimentação acaba tomando um papel muito importante na ciência, no conhecimento, na filosofia antiga. Cite-se, por exemplo, a fundação da Biblioteca de Alexandria por um sucessor de Alexandre, o primeiro Ptolomeu. Experimentadores como Heron de Alexandria, Arquimedes. Heron, por exemplo, ele criou a máquina a vapor, equipamentos complexos. Alguns, inclusive, suspeitam que um desses engenheiros, poderíamos dizer até assim, da antiguidade, teriam desenvolvido o mecanismo de Antiquítera, que foi encontrado no fundo do mar, em condições bem precárias, mas através de exames feitos com raio gama, ele pôde ser reconstruído e se trata de um mecanismo que é uma mistura de relógio com calendário astronômico capaz de prever posições dos astros a partir da data que você colocava no aparelho. Então, se você pode colocar um dado, um input, e ele dá uma resposta em função disso, podemos dizer até que é um computador primitivo, um computador mecânico, algo como Jorge Babbage iria desenvolver mais de 1800 anos depois. Esse apreço da cultura helenista pelo conhecimento talvez seja bem ilustrada pelas histórias que se contam, independente de serem verdadeiras ou não, sobre o encontro de Alexandre com o filósofo Diógenes. Em todas as histórias, o Diógenes é um tanto desrespeitoso com Alexandre, né? Como esta em que está sendo representada na figura, em que Alexandre pergunta o que ele poderia fazer pelo filósofo, por Diógenes, e Diógenes responde então: não me retiro que não podes me dar. Eu estou aqui tomando sol e você está fazendo sombra. Em todas essas histórias, Diógenes não sofre nenhum tipo de reprimenda do rei macedônio, né? É no mundo helenista que floresce a denominada alquimia, né? Ela se desenvolve então nesse universo helenista, depois atravessa o mundo islâmico, a Europa medieval, até ser desacreditada lá pelo século XV, XVI. As mais diversas opiniões a gente lê a respeito da alquimia, que vão do charlatanismo, uma protociência, uma pseudociência ou mesmo uma ciência de verdade, uma ciência da época onde ela floresceu.
A alquimia é associada à figura de Hermes Trismegisto, ou Hermes 3 vezes grande, sempre associado ao deus egípcio Tote e ao deus Hermes grego, que eram deuses da arte, do saber, da ciência e da magia. E muitos textos são impenetráveis porque eles são escritos de forma simbólica. Daí vem a expressão um texto hermético, um texto impenetrável, de difícil apreensão do seu sentido. Mas se conta sobre Zósimo de Panópolis, que viveu em Alexandria, e Zósimo nos conta sobre Maria, a judia, ou Cleópatra, alquimista. É curioso que em Alexandria aparecem algumas figuras femininas, né? Inclusive a matemática Hipátia, ou Hipátia, que surge também nessa época. Maria, a judia, é considerada uma grande experimentadora que desenvolveu muitos instrumentos de laboratório, e o nosso banho-maria, que até hoje os cozinheiros aí utilizam, teria sido desenvolvido por ela. É nessa época que se usa, por exemplo, para a destilação, o râmbix, que depois vai ser denominado alrâmbiques e daí alambique, onde então se destilavam substâncias, às vezes a retorta, que era bem mais simples, mas é só na Idade de Ouro do mundo muçulmano em que vão vir alquimistas como Ibn Hayyan, Al-Kindi, Al-Razi, em que a alquimia ela floresce como uma ciência realmente experimental. O alambique muçulmano, árabe muçulmano, por exemplo, tinha um grande incremento que era a serpentina, isto é, um caminho longo para que os vapores tivessem tempo de trocar calor, resfriar e liquefazer, e também um banho de água, né? Aqui aparece um balde cortado para se ver a serpentina lá dentro, com um banho de água para refrigerar o vapor e fazer com que ele fosse condensado. Acredita-se a alquimia, principalmente a alquimia do mundo islâmico, então, a síntese do ácido sulfúrico, do ácido clorídrico, do ácido nítrico, da mistura de ácidos clorídrico e nítrico, que vem a ser a água régia, que surpreendeu todos os alquimistas, porque ela era capaz de transformar o ouro num sal. O ouro era um metal que não reagia, ele era incorruptível, né? E era difícil explicar dentro do arcabouço, dentro dos paradigmas da alquimia, como é que a água régia tinha esse efeito sobre o ouro. E substâncias orgânicas também, como o etanol, o éter etílico, etc., teriam sido sintetizados por alquimistas. Nós temos então uma transição do mundo medieval, algo entre o ano 900 e o ano 1300, quando tem essa idade de ouro do mundo muçulmano, é que são conduzidos, por exemplo, como por Al-Haytham, experimentos na área de ótica. Ele disseca e descreve os olhos dos animais, e sendo considerado um dos primeiros formuladores do que se denomina método científico. Embora ninguém tenha definido com clareza o que vem a ser método científico, como não se definiu com clareza nada na história da humanidade, mas ele é um dos principais formuladores dessa forma dos cientistas trabalharem. E ele tem num escrito uma frase: seja inimigo de tudo que lê, o que é revolucionário numa época em que os antigos eram considerados quase como deuses, não podiam ser contestados, e ele dizia que deveriam ser contestados. O que você lê, seja inimigo, não aceite com facilidade. Em comparação, na educação medieval europeia, o conhecimento era mal conservado por monges, né? Nas primeiras escolas imperava o magister dixit, o mestre disse, se o mestre falou, se os antigos falaram, não há discussão. Os textos de Galeno eram lidos e relidos, com órgãos que não existem no corpo humano sendo descritos, e ninguém colocava aquilo em dúvida ou em xeque, aquele tipo de conhecimento. A partir do século XIV aparecem essas escolas, semelhante às universidades, talvez por influência das chamadas madraças do mundo islâmico. E finalmente no Renascimento existe um esforço de superação
daquele conhecimento medieval para se ultrapassar o que os antigos haviam descoberto e relatado. Quando a experimentação passa a fazer parte inseparável do processo científico, ela também passa a fazer parte do ensino. Mas, no mais das vezes, o que havia era a repetição de experimentos históricos. Não havia uma distinção entre o laboratório didático e o de pesquisa. Muito pouco se escreveu sobre isso. É apenas no século XX, principalmente aos esforços do norte-americano John Dewey, que era filósofo, psicólogo, que foi um dos principais reformuladores da educação nos Estados Unidos, é que se passa a pensar no laboratório didático como uma área autônoma, distinta do laboratório da pesquisa científica. O seu livro Experience Education, por exemplo, de 1938, exerceu uma grande influência na experimentação de ciências do mundo inteiro. E nesse livro, Dewey ele já alerta sobre a possibilidade da atividade experimental ser não educativa ou até antieducativa se não obedecer a uma prática reflexiva. Esse termo eu emprestei do Paulo Freire, não é exatamente do Dewey, mas de certa forma resume o que Dewey afirma sobre a prática experimental. Ela não pode ser feita sem que se reflita sobre o que está sendo feito, o que os alunos estão aprendendo, de que forma eles aproveitam aquele tipo de atividade. Há uma época, então, fim da década de 50, 60 e inclusive o início da década de 1970, quando educadores como Brunner, Piaget, Papert vão desenvolver a ideia de que a aprendizagem deve ser feita por descoberta, ou numa linguagem mais moderna, a aprendizagem baseada em problemas. Ocorre que muitos passaram a defender o que seria a minimal guidance, a orientação mínima, com uma mínima interferência do professor no processo educativo onde o aluno deveria descobrir por si, e acabou por ser abandonado. Usando Ausubel como uma referência neste momento, Ausubel dizia que uma atividade experimental ou uma aula expositiva ou receptiva, que é o termo que ele usa, pode ou não ser significativa. Ele coloca em oposição a aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. Então, um exemplo que ele usa de atividade que pode ser ou que pode levar a uma aprendizagem mecânica está na resolução de quebra-cabeças. De que forma o aluno coloca esse conhecimento que ele adquiriu montando um quebra-cabeças dentro de um arcabouço cognitivo que ele já tinha, e de que forma, na medida em que ele assimila esse conhecimento ao arcabouço cognitivo, será que ele cresce, ele se amplia e passa a ser mais inclusivo? Isto é, pode assimilar mais conhecimento a essas estruturas, então? E essas estruturas cognitivas específicas para cada área, Ausubel vai chamar de subsunsores, né? Então você pode ir ao laboratório, os alunos adoram, e usar ácidos, bases, indicadores ácido base, eles vão ficar felizes, muda de cor. Embora seja uma atividade prazerosa até, deve-se colocar então a reflexão. O que eles aprenderam? Se você fizer só isso, se você não relacionar essa aula com o conhecimento que eles já tenham, de forma que se amplie esse conhecimento e essas estruturas cognitivas, não é aprendizagem significativa. Dessa forma, quando a aprendizagem é significativa, o aluno ele consegue extrapolar o conhecimento adquirido. E se você elaborar uma questão diferente daquela que você trabalhou, ele é capaz, então, de dar uma resposta adequada. E fazendo uma analogia com a chamada educação bancária, que é um termo usado por Freire, no que seria educação bancária, você deposita algum conhecimento do aluno e chega na hora da avaliação, você retira o mesmo que você colocou. O ideal é que você coloque algo para o aluno e ele então
possa, a partir daquele arcabouço lógico-cognitivo, responder a novas questões que você não tinha trabalhado exatamente daquela forma durante a aula. Ele é capaz de extrapolar, portanto, aquele conhecimento. Ainda usando a terminologia de Ausubel, na aprendizagem mecânica ou automática, a informação é armazenada de forma arbitrária. Ela tem baixa associação em estrutura cognitiva. É como se você jogasse algo dentro da mente da pessoa e aquilo ficasse isolado com poucas ligações com outros conhecimentos. E mesmo a aula expositiva, que Ausubel denomina receptiva, pode ser significativa, e enquanto a aprendizagem por descoberta pode ser mecânica. De qualquer forma, quando a atividade laboratorial é feita de forma dialética com a teoria, desenvolvendo-se teoria e atividade laboratorial, a partir de atividade laboratorial desenvolvem-se teorias, esse tipo de educação é vista como essencial na educação científica moderna e nós não podemos prescindir dela. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.